Mateus, capítulo 5, versículos 23 a 26. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então, volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Jesus é o cumprimento da lei de Deus em nosso favor. Então ele tem todo o direito de ensinar ao povo de Deus sobre o que verdadeiramente a lei de Deus exige. Bom, temos visto que a primeira lei do Antigo Testamento que Jesus escolhe para interpretar corretamente é a proibição ao assassinato. E já vimos nos versículos 21 e 22 que Jesus quer mostrar que há algo mais grave que o assassinato. Devemos evitar tanto quanto evitamos matar alguém. É a ira pecaminosa. E agora, nos versículos que lemos hoje, Jesus diz que espera de seus seguidores algo mais além do que só evitar a ira. Então, devemos evitar o assassinato, mas também evitar a ira que leva ao assassinato e a algo mais além do que isso. Olha o que lemos no versículo 23. Aqui Jesus dá aos seus ouvintes duas aplicações. Ele diz, portanto, ou pois. Ou seja, uma vez que entendemos o que é a ira pecaminosa e qual a sua gravidade, Jesus nos dá orientações em duas áreas da nossa vida. A primeira área é a área religiosa. Nos versículos 23 e 24 lemos isso. No versículo 23 ainda, Jesus se refere a algo comum naquela época. Alguém ir até o templo oferecer uma oferta de adoração a Deus. Nos nossos dias, isso poderia ser entendido como prestar um culto de adoração a Deus junto com a igreja aos domingos. Jesus diz, quando você for fazer isso, e ali, antes de fazer, se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, antes de adorar a Deus, ele diz no versículo 24, vá até o seu irmão, se reconcilie com ele e depois volte para o culto a Deus. Perceba, não é se ali, antes de ofertar, você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, não. É o seguinte, se você se lembrar de que alguém tem alguma coisa contra ti. Essa expressão traz a ideia de alguém que tenha alguma razão de queixa contra você, algum motivo de acusação contra você, algo pelo qual você possa ser condenado na ira citada agora há pouco por Jesus nos versículos 21 e 22. Então Jesus não está falando só da nossa ira para com as pessoas. É claro, isso deve ser evitado com certeza, mas o alvo dele é algo além disso. É o fato da nossa ira provocar a ira do nosso próximo, o nosso irmão. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, você sabe o mal que é a ira. Então se você se lembra de algo que fez, que pode provocar ou já provocou a ira do seu irmão, largue tudo que você está fazendo ali e vá até ele e se reconcilie com essa pessoa. O termo reconciliar aqui significa fazer a paz, mesmo que isso implique em restituir algo a alguém. É transformar a situação, mesmo que se pague o preço por isso. O alvo de Cristo é que não só evitemos a nossa ira, mas que ajudemos outros irmãos a não sentirem a mesma ira por nós. É uma preocupação com a vida do outro também. Caso contrário, a adoração a Deus será uma farsa, uma hipocrisia, uma mentira. A segunda área de aplicação citada por Jesus está nos versículos 25 e 26. É a área civil. No versículo 25, Jesus se refere a um processo judicial. Se na adoração temos de nos reconciliar com o nosso irmão, aqui Jesus nos manda nos reconciliarmos com o nosso adversário, o nosso inimigo. Ele diz, olha, entre logo em acordo com o seu inimigo enquanto você ainda está a caminho do tribunal. A ideia aqui é de acabe com o problema, liquide o processo com aquele que te acusa antes mesmo de chegar ao juiz. E por que isso deve ser feito?
Versículo 25, Jesus ainda diz: para que aquele que te acusa não te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao guarda e o guarda não te lance na prisão. O caso agora muda de figura, mas ainda assim é parecido com o anterior. Olha, você se irou contra alguém. Você deu motivos para que essa pessoa também se ire contra você. Você está errado e você sabe disso. E o pior, esse alguém agora não é crente. E você sabe que se isso for levado a um juiz, mesmo que um juiz secular, mundano, esse juiz vai te condenar. O que você faz então? Será que você espera até a sentença do juiz ou usa até o último recurso para tentar se inocentar? Não! Você procura a pessoa contra quem você pecou, até mesmo no caminho para o tribunal, apesar dela ser sua inimiga, e você propõe para ela um ressarcimento. Você fará de tudo para consertar o estrago que causou, mesmo sem precisar de um juiz. E sabe por quê? Olha o versículo 26. Porque se você não confessar a sua ira e não buscar consertar o estrago que ela causou na vida dessa pessoa, você vai ficar preso a ela até pagar o último centavo. Naquela época era comum os devedores ficarem presos até que a dívida fosse paga. Nesses dois casos, a lição de Jesus é muito clara. Olha, a raiva maligna é tão ruim e o julgamento de Deus contra ela é tão certo que devemos fazer tudo o que esteja ao nosso alcance para acabar com ela, tanto na nossa vida quanto na vida dos outros. Quando nos irritamos pecaminosamente com alguém e dizemos: eu quero que essa pessoa sofra, que ela morra, ela é uma imbecil, uma inútil, uma imoral, ela merece o inferno. Jesus espera que nos arrependamos e procuremos essa pessoa para confessarmos e consertarmos o estrago que as nossas palavras causaram, porque se não fizermos isso, a nossa ira pecaminosa pode despertar a ira pecaminosa de outras pessoas, e para Deus isso é duplamente condenável. Há algo mais além do que só evitar a nossa ira, fazer de tudo para que os outros também não se irem por nossa causa, sejam eles os nossos irmãos, sejam eles os nossos inimigos. Deveríamos não só pensar em nós, mas também nos outros. Aquilo que fazemos com eles pode provocar a sua ira, e somos junto com eles culpados pelo seu julgamento futuro. Por isso deveríamos nos perguntar: há em mim alguma evidência de ira pecaminosa contra alguém? Há algo que eu sei que fiz que devo confessar a essa pessoa? Há algum insulto que cometi contra a sua inteligência? Há algum insulto que cometi contra o seu caráter? Há algum sentimento de ódio contra alguém? Porque se há, então deveríamos nos arrepender e procurar essas pessoas o quanto antes para buscarmos uma reconciliação, mesmo que isso custe caro para nós. Porque caso não façamos isso, é inútil apresentar ofertas a Deus, é inútil ir até o último recurso legal para fugir da pena dos homens. Deus está vendo o nosso coração e Ele mesmo nos fará pagar por nossa culpa. Devemos fazer de tudo para consertar o que a nossa ira provocou e para evitar que outros se irem por nossa causa. Nada de, eu já me arrependi e o outro é que se dane. Não! O outro é importante para Deus, até mesmo nosso inimigo. Outro aspecto importante aqui é a pressa com que isso deve ser resolvido. No caso da adoração, deve ser feito antes de oferecer a oferta. No caso do julgamento, deve ser a caminho do tribunal, antes do julgamento acontecer. Deus não se agrada de hipocrisia. Em Provérbios 28:9, ele diz: até a oração de quem se desvia de ouvir a lei é detestável, é abominável. O nosso dever diante de Deus é, ao percebermos uma falha em nosso caráter e em nossas ações, devemos consertá-la no ato e não depois, e só então buscar a Deus. Não existe intimidade com Deus sem vida reconciliada com os outros. Se você tem algo que sabe que precisa consertar com alguém, faça isso o mais depressa possível. Diante de tudo que lemos, desde o versículo 21 até agora, talvez você pense: eu nunca mataria alguém. Mas Jesus quer que você saiba que tanto o assassinato quanto a ira são passíveis de julgamento. Só não matar não resolve o problema. A ira é tão mal quanto. E era isso que Deus queria dizer com o 6º mandamento. Isso significa que deveríamos tomar cuidado com o que falamos e consertar o que já fizemos com os outros para que não sejamos julgados por nossa ira.
Interessante como o que Jesus está pedindo a nós nos lembra o que ele veio fazer neste mundo. Começando com a ira. Deus é um Deus irado, não de maneira pecaminosa, mas de maneira santa e justa. A ira dele é contra o nosso pecado. Nós merecemos a punição por todas as ofensas que temos contra Deus. Mas ao invés dele exigir que nós, os que provocamos a sua ira, fôssemos até ele e consertássemos o mal que cometemos, é ele quem vem até nós para resolver o nosso problema. Jesus veio ao mundo para tomar as nossas culpas sobre si e nos reconciliar com Deus. Com a sua vida, ele pagou o alto preço da nossa reconciliação com Deus, e ele fez isso pelo menos com 3 propósitos. Primeiro, para que Deus retirasse de nós a sua justa ira, uma vez que ele já sofreu por ela. O segundo propósito é para que nós mesmos retirássemos a nossa ira injusta das pessoas e parássemos de insultá-las em nossos corações. E o terceiro propósito, para que ajudássemos as pessoas a não se irarem injustamente. Se você não se sente constrangido por Jesus a se reconciliar com quem você se irou ou com quem você provocou a ira, pode ser que você ainda não tenha experimentado a reconciliação com Deus por meio de Jesus. Porque quando você entende que não merecia nada além de punição, mas que pela obra de Cristo recebeu perdão, então não há nada tão grave que você tenha feito que não possa ser consertado. Portanto, se Jesus Cristo morreu por você e te deu uma nova vida e a garantia de ser um cidadão do céu, e é para lá que você está indo, não assassine, mas também fuja da ira. E além disso, reconcilie-se com quem você se irou e, por fim, ajude outras pessoas a não se irarem com você. E esta é mais uma das formas com que podemos agradar a Deus nesta vida e agradecer por tudo o que Ele conquistou por nós através da cruz de Cristo. Que Ele nos ajude a obedecer a Sua palavra. Amém.